Amados irmãos e irmãs, que a sabedoria que vem de Jesus clareie a mente e o coração de cada um de nós. Já pararam para pensar, ou melhor, para sentir, como às vezes parece que o mundo está andando de ré? A gente liga a TV, abre a internet, conversa com as pessoas e, nossa, parece que tem tanta gente vivendo como se não houvesse alguém maior olhando, sabe? Como se as escolhas não tivessem consequências eternas. Falam coisas absurdas. Fazem coisas que a gente sabe que machucam os outros e a si mesmos. Vivem numa correria louca atrás de coisas que não preenchem de verdade. E tudo isso com uma tranquilidade, uma segurança, que chega a espantar. É como se dissessem, não com a boca talvez, mas com a própria vida. Ah, isso de Deus, isso não existe não. Ou se existe, não tá nem aí pro que eu faço. E essa forma de viver, essa negação prática de que há um Criador, um Senhor que se importa e que é justo, acaba gerando tanta coisa ruim, né? Corrupção, maldade, gente explorando gente. Parece que fazer o bem virou coisa de gente boba, que ser esperto é levar vantagem em tudo. E a gente, que tenta caminhar nos passos de Jesus, que busca viver com integridade, com amor, às vezes se sente meio perdido nesse cenário. Dá uma tristeza ver tanta gente escolhendo um caminho que a gente sabe que não leva a lugar nenhum. Um caminho que no fundo é vazio, autodestrutivo. Dá um aperto no coração ver a beleza da criação sendo ignorada, a bondade sendo pisoteada. A gente se pergunta, será que ninguém enxerga? Será que sou só eu que vejo o quanto isso tudo é sem sentido? Essa sensação de estar rodeado por uma espécie de loucura coletiva, uma negação teimosa da realidade maior, também não é de hoje. Foi descrita há séculos, com palavras fortes e diretas, por alguém que observava o mundo ao seu redor com os olhos da fé e o coração apertado. Salmo 14. Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Ouviram isso, amados? Disse o nécio no seu coração, não há Deus. A palavra nécio aqui não é só alguém com pouca inteligência intelectual. Na Bíblia, o nécio, o tolo, é principalmente aquele que faz escolhas morais erradas, que ignora a Deus na prática. É uma tolice do coração, uma teimosia em não reconhecer a realidade maior. E essa negação interna, no seu coração, tem consequências visíveis. Eles se corrompem, fazem coisas abomináveis, não praticam o bem. É uma descrição dura, mas realista, de como a vida se desvia quando Deus é tirado da equação. A fonte da bondade, da justiça, da verdadeira sabedoria é ignorada. Então o que sobra? A corrupção, a sujeira moral. O salmista olha ao redor e parece não ver ninguém escapando disso. Mas aí, ele muda a perspectiva. Ele nos leva a ver a cena do ponto de vista do céu. Verso 2. O Senhor olhou lá de cima para os filhos dos homens. Que imagem poderosa! Jesus não está alheio. Ele está observando atentamente. E o que ele procura? Alguém que tivesse entendimento, alguém que buscasse a Deus. Ele procura por sabedoria, por um coração voltado para ele. E o que ele encontra naquele panorama geral? Verso 3. Todos se desviaram, todos se fizeram imundos. Não tem um sequer que faça o bem. Isso soa pesado, né? É um diagnóstico radical da condição humana deixada por si mesma, longe da graça de Jesus.
Paulo, lá em Romanos, usa exatamente esses versos para mostrar como todos nós, sem exceção, precisamos da salvação que vem dele. Mas o Salmo não para nessa visão geral. Ele começa a fazer uma distinção. No verso 4, surge uma pergunta retórica. Será que essa turma que faz o mal não entende nada? E olha como ele descreve a ação deles. Eles comem o meu povo como se comessem pão. Que figura de linguagem terrível! Mostra a exploração cruel, a opressão desumana sobre o povo de Deus, feita com a maior naturalidade, como quem come o pão de cada dia. E qual a raiz disso? Eles não invocam o Senhor. A falta de conexão com Jesus leva a essa falta de compaixão, a essa crueldade. Mas aí vem a reviravolta. Verso 5. Ali eles ficaram apavorados. Onde? No meio da sua arrogância, da sua exploração. De repente, um medo inexplicável toma conta deles. Por quê? Porque Deus está na geração dos justos. Ah, que verdade consoladora! Mesmo quando os justos, o povo de Deus, estão sendo comidos, oprimidos, Jesus está com eles. Sua presença é real no meio do seu povo. E essa presença é motivo de pavor para quem age na maldade. Eles podem até zombar dos planos, das esperanças dos pobres, daqueles que confiam em Deus. Verso 6. Vós envergonhais o conselho dos pobres, mas eles esquecem, ou ignoram, a verdade fundamental. O Senhor é o seu refúgio. O pobre, o oprimido, o justo que sofre, tem um esconderijo seguro, uma fortaleza inabalável em Jesus. A segurança deles não está nas circunstâncias, mas naquele que está com eles. E o Salmo termina com um suspiro profundo, um anseio pela intervenção definitiva de Deus. Ah, quem dera que de Sião já viesse a salvação de Israel. Sião, a cidade de Deus, o lugar da sua presença. É um clamor pela manifestação plena do poder salvador de Jesus. Quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo, que imagem de restauração! Tirar o povo do sofrimento, da opressão, daquele cativeiro causado pela ignorância e maldade ao redor. E qual será o resultado? Jacó vai se regozijar, Israel vai se alegrar. Uma alegria completa, uma celebração da libertação e da restauração promovidas por Jesus. Este salmo, então, nos confronta com a realidade da tolice humana, que ignora a Deus. Nos mostra que Jesus vê tudo. Nos lembra que Ele está com os justos mesmo na opressão e é o seu refúgio. E nos aponta para a esperança final da sua salvação e restauração. E é com essa mistura de sentimentos, tristeza pela tolice do mundo, segurança no refúgio de Jesus e anseio pela sua salvação, que nos aproximamos dele em oração. Ó Jesus, nosso Senhor e nosso Deus, chegamos diante de Ti com o coração pesado por aquilo que vemos e ouvimos neste mundo. Reconhecemos, Senhor, a verdade dura deste salmo. Tantas vezes, olhamos ao redor e vemos corações que decidiram viver como se Tu não existisses. Vemos a corrupção se espalhando, as obras abomináveis sendo praticadas, a falta de bondade genuína. E confessamos, Jesus, que isso nos entristece profundamente. Entristece ver Teus filhos e filhas, criados à Tua imagem, escolhendo caminhos de destruição, ignorando a Tua graça e o Teu amor. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós mesmos agimos como nécios, quando em nosso coração, por nossas atitudes, negamos a Tua soberania, buscamos nossos próprios caminhos, nos deixamos corromper pelos valores deste mundo. Limpa-nos, Jesus, dá-nos um coração sábio, um coração que Te busque acima de tudo. Obrigado porque Tu olhas dos céus. Obrigado porque nada escapa aos Teus olhos atentos. Tu vês a luta daqueles que tentam viver com entendimento, que Te buscam em meio a uma geração que se desvia. Tu vês a nossa fragilidade, as nossas falhas, mas também vês o nosso desejo de Te agradar. Fortalece-nos, Jesus. Ajuda-nos a não sermos arrastados pela correnteza da impiedade, da imundície moral que nos cerca. Senhor, nós vemos também a opressão descrita neste salmo. Vemos Teu povo sendo comido pela injustiça, pela ganância, pela falta de compaixão daqueles que não Te invocam.
Clamamos por eles, Jesus. Clamamos pelos pobres, pelos necessitados, pelos perseguidos por causa da tua justiça. Sê tu o refúgio deles. Mostra-te forte em favor daqueles cujo conselho é envergonhado pelo mundo. Que eles sintam a tua presença real e protetora no meio da tribulação. Que eles saibam, sem sombra de dúvida, que tu estás com eles, a geração dos justos, e repreende, Senhor, a ação dos obreiros da iniquidade. Toca os corações deles com temor, não para destruição, mas para arrependimento. Mostra a eles a tolice do caminho que escolheram. E a nós, teu povo, livra-nos do medo deles. Livra-nos de sermos intimidados pela arrogância dos que te rejeitam. Que a nossa confiança esteja firmada em ti, nosso refúgio seguro. E hoje, Jesus, nós ecoamos esse clamor final do salmista. Oh, se de Sião viesse a tua salvação! Sim, Jesus, tu és a nossa salvação que veio de Sião, que veio do coração de Deus. Mas clamamos por uma manifestação ainda maior da tua redenção em nosso meio, em nossa nação, em nosso mundo. Clamamos para que tu faças voltar os cativos. Traz de volta aqueles que estão presos pelo pecado, pela mentira, pela desesperança. Liberta os corações da tolice de viver sem ti. Restaura, Senhor. Restaura famílias, restaura comunidades, restaura a tua igreja. Ansiamos pelo dia em que todo o teu povo se regozijará plenamente, em que toda lágrima será enxugada, em que a tua justiça reinará por completo. Enche-nos com essa esperança viva. Que ela nos sustente nos dias difíceis, que ela nos motive a viver como cidadãos do teu reino, mesmo em meio a um mundo que te ignora. Obrigado por seres o nosso refúgio, a nossa esperança, a nossa salvação. Em ti confiamos, e com essa esperança firmada em ti, queremos encorajar uns aos outros a permanecer firmes. Amém. Porque essa é a nossa âncora, amados irmãos e irmãs. Mesmo vivendo num mundo que muitas vezes parece ter virado as costas para Deus, agindo como diz o Salmo 14, nós temos uma verdade maior. Jesus está no trono. Ele vê tudo. Ele está com aqueles que o buscam, e Ele é o refúgio seguro para os aflitos. E mais, Ele prometeu uma restauração final, uma alegria completa para o seu povo. Portanto, não desanimem. Não se deixem contaminar pela ignorância ao redor. Busquem a sabedoria que vem do alto. Vivam de forma íntegra, mesmo que pareçam estar nadando contra a maré. Sejam o povo que invoca o Senhor, que confia nele como refúgio. E saibam que a presença de Jesus com vocês é real e poderosa. Se esta reflexão sobre o Salmo 14 falou ao seu coração, se te trouxe consolo ou um novo ânimo para viver sabiamente neste mundo, compartilhe este vídeo. Há tantas pessoas precisando dessa mensagem de esperança, precisando saber que não estão sozinhas em sua busca por Deus e que Ele é um refúgio seguro. E nós queremos muito ouvir o que Jesus falou com você através desta palavra. Deixe seu comentário. Conte como você busca ser sábio num mundo nécio. Ou simplesmente declare: Senhor, Tu és o meu refúgio. Vamos construir juntos essa comunidade de fé e encorajamento. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e faça isso agora. Temos muitos outros salmos e passagens bíblicas para explorar juntos, buscando sempre a face de Jesus. Levem esta certeza. Apesar da tolice que possa haver ao redor, a sabedoria de Deus está disponível em Jesus. Ele é seu protetor, e um dia a alegria será completa. Que a sabedoria e a paz de Jesus guardem seus corações. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.